Oi pessoal, voltamos para mais uma aula de arte e vamos falar de dança. Hoje nós vamos falar de um estilo de dança que é o jazz. Um estilo bem bacana, bem interessante, que ah, vamos direto para a aula, né? Então vamos lá? Vamos para a aula? Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got gold and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Remember my name. Bom, o nome jazz, a palavra jazz, ela vem da cultura africana, na verdade, e um dos seus significados é som de tambores distantes. Então, o jazz, ele vai ter uma coisa, a gente está falando do jazz dança, né? Tem a música jazz, né? Que é uma música, um estilo de música americano também, logicamente, mas aqui a gente está numa aula de dança, né? O jazz, ele tem origens, por incrível que pareça, naqueles navios negreiros que transportavam escravos, né, da África para as Américas. Porque o que acontecia? Os negros que vinham naqueles navios, espremidos nos porões dos navios, muitos deles morriam porque adoeciam nessa travessia, pelos maus tratos, pela falta de uma alimentação boa, né, por fome mesmo, enfim, né, e até por asfixia, né, porque eram muitos negros dentro do porão de um navio. Então, alguns morriam asfixiados, né, não conseguiam respirar direito e, enfim, né. Então, os que sobreviviam, o que é que os brancos faziam? Faziam eles dançarem, para eles manterem a forma física. E aí, ao dançarem, né, eles tinham que dançar as danças dos brancos. Valsa, quadrilha, polca, né, estilos brancos. E, assim, é complicado, né? Porque imagine você, por exemplo, do nada, você ser obrigado a dançar flamenco. E lá vai uma moto horrorosa. Imagine você do nada ser obrigado a dançar flamenco. Fazer aquele sapateado do flamenco, fazer todas aquelas mungangas do flamenco. Vai ser uma doideira, né? E aí o que os negros faziam? Eles improvisavam. Eles misturavam, né, coisas dos ritmos deles, da cultura deles, com a quadrilha, com a polca, com a valsa. Eles improvisavam em cima daqueles ritmos e criavam novos movimentos, na verdade, né? Novos movimentos corporais. E a dança é movimento, né? Indiscutivelmente. Moral da história. O jazz começa a surgir, começa a nascer exatamente aí. Só que não tinha esse nome, óbvio, né? Não tinha esse nome. Esse nome vai surgir, na verdade, já na virada do século XIX para o século XX, quando a música, o jazz, música, surge. E aí essa dança ela vem em paralelo para exatamente enriquecer essa música. Então, é uma dança de improviso corporal
assim como o jazz, música, são notas improvisadas, né? Os músicos improvisam em cima de uma base musical e é uma música belíssima, é uma música riquíssima, inclusive. Então a dança é tal qual. E aí dentro dessa realidade, assim, é um estilo norte-americano, né? É um estilo, enfim, que vem dos negros afro-americanos, né? E um grande nome do jazz, por incrível que pareça, é Michael Jackson. Michael Jackson, que morreu acho que em 2009, por aí, enfim. O rei do pop, né? Michael Jackson é um grande nome do jazz. Bob Fosse é um grande coreógrafo do cinema, assim, e é um dos grandes representantes do jazz. Ele coreografou filmes como All That Jazz, O Show Não Pode Parar, né? Que é um filme dos anos 80, início dos anos 80. É um filme maravilhoso, inclusive. E toda a coreografia do Bob Fosse é em cima do jazz nesse filme. Toda a coreografia. Ok? E é uma dança que vai tirar sons do próprio corpo. É uma dança que vai criar movimentos, vai ter movimentos muito próprios, né? A partir do improviso que eu falei para vocês. O bailarino ele vai improvisar e aí vai criar toda essa movimentação, vai criar todo esse estilo, né, que vai dar corpo, digamos assim, a essa dança, que é uma dança simplesmente incrível, né? E que chega aos dias de hoje com muita força ainda, apesar de que nos anos 80 o jazz ele ocupou muito espaço aqui no Brasil. Tinham academias de dança no Brasil inteiro que se especializavam no jazz, por influência do cinema norte-americano, logicamente. Choice and now my chance is over. I thought I was in. You
Porque é muito importante que a gente entenda o seguinte: toda essa coisa, tudo que a gente consome tem tem influências que partem de algum lugar. Sempre vai ter, indiscutivelmente. Ok? Então, as culturas, elas se tocam, elas se misturam e elas criam sempre, elas estão sempre em constante criação, em constante movimento. Porque uma cultura, se ela cristalizar, ela quebra. A cultura é dinâmica, ela tem que mudar constantemente. Então, esse estilo que nasce lá nos navios negreiros, assim, lá atrás, na época do transporte de escravos da África para as Américas, e que chega até os dias de hoje, ele nasce em função de improviso, de mistura cultural, né? E aí a gente entende, a gente percebe como a mistura é importante. Como essa coisa da pureza da raça, ela é limitadora. O ideal, na verdade, é misturar e construir o novo. Então, se a gente ficar nessa coisa de a cultura branca, a cultura negra, a cultura asiática, a cultura indígena, não que nós não devamos respeitar cada uma dessas. Devemos. Nós temos que respeitar as culturas das 4 raças, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. O que eu estou dizendo é que a cultura se torna muito mais rica quando acontece a mistura. Muito mais rica. Vou fazer uma comparação bem grosseira, uma comparação bem... Enfim, imagine uma vitamina de banana. Você pega banana, leite, açúcar. Ok? Aí de repente você faz... Vamos incrementar essa vitamina? Aí você pega a banana, leite, açúcar, chocolate. Ah, mas agora eu vou incrementar de outra forma. Aí banana, leite, açúcar, farinha láctea. Chega, deu água na boca agora. Ai, que delícia. Ou então, banana, leite, açúcar, aveia e farinha láctea. Ou banana, maçã, mamão, leite, açúcar. Não vai ficando mais gostoso? Não vai ficando mais legal? Então, a mistura é sempre muito, muito bem-vinda. A mistura, ela enriquece. Ela traz novidades para a gente. Então, traz novos sabores, traz novos ritmos, traz novos movimentos, traz novos pensamentos. Então, o respeito, ele tem que existir sempre, sempre. Então, eu preciso respeitar a cultura branca, eu preciso respeitar a cultura negra, eu preciso respeitar a cultura asiática, eu preciso respeitar a cultura indígena. E não tem esse negócio de... Porque tem muita gente que fala assim, né? Não existe esse negócio de branco, de negro, de índio, de asiático, nós somos humanos. Lindo, né? Mas isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque quando a gente vai nessa perspectiva, a gente esmaga tudo. Aí não existe mais branco, negro, índio, asiático, porém existe o branco. Quando a gente vai nesse discurso de nós somos todos humanos, o que se preserva é apenas a cultura branca. E aí não é legal. É desrespeitoso. Está errado. Ok? A gente precisa entender que nós temos que respeitar o nosso semelhante.
na sua pluralidade. E o nosso semelhante, ele é branco, ele é preto, ele é amarelo, que é o asiático, ele é vermelho, que é o indígena. São nossos semelhantes porque são seres humanos. Se bater dói, se cortar sangra. E o sangue é vermelho, viu? De todo mundo, é igualzinho. Todos têm desejos, sonhos, medos, alegrias, tristezas, todos adoecem, todos morrem. Somos iguais, enquanto seres humanos. Somos diferentes enquanto raças, assim como nenhum ser humano é igual a outro, nenhum. Se você pegar dois gêmeos idênticos, aquele que o gêmeo univitelino, que nasceu de uma só placenta com um único cordão umbilical para os dois, eles não são iguais? Vieram da mesma barriga, da mesma placenta, do mesmo cordão umbilical e não são iguais? Imagine o ser humano. Uma das coisas que nos faz humano é a nossa individualidade. Então nós somos indivíduos, somos únicos. Somos humanos, mas somos únicos. Então somos todos diferentes. E isso precisa ser respeitado. E aí entram as questões culturais, entra uma série de coisas, ok? Então, voltando para a dança, para o jazz é isso. Ele é exatamente uma coisa que a cultura branca se apropriou, né? Trouxe para si, mas ele nasce da junção de danças brancas com o movimento corporal negro e se transforma em outra coisa. O negro dançando a quadrilha branca, o negro dançando a polca branca, o negro dançando a valsa branca, resultou no jazz, que a gente adora. Ok? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Como a diferença nos enriquece. Como a diferença nos faz crescer como espécie humana. Beleza? Dito isso, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam, primeiro, um resumo dessa aula. Resumir, assim. O professor falou sobre isso, isso e isso, depois falou sobre isso e isso, terminou falando isso, isso e isso. Priu. O resumo é muito importante para a gente fixar as informações. Segunda coisa, eu quero que vocês destaquem duas coisas que vocês acharam interessantes, que vocês gostaram. Terceira coisa, que vocês me façam duas perguntas sobre o conteúdo. Ok? Então, é isso, gente. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal.